Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai poder assistir esse vídeo a qualquer um desses momentos. Seja bem-vindo a esse estudo que Deus, o meu desejo é que Deus abra a sua mente, a nossa mente, para que possamos juntos entendermos um pouquinho da sua palavra e nos aproximarmos um pouquinho mais de Deus, porque a cada vez que nós estudamos a palavra de Deus, que nós procuramos conhecer um pouquinho mais de Deus, também nós nos aproximamos dele, assim como fazemos uma amizade, não é verdade? Quando nós começamos uma amizade, à medida que a gente vai tendo contatos com a pessoa, nós vamos criando uma intimidade, nós vamos nos conhecendo melhor. E assim também é com o estudo da palavra de Deus. Quanto mais eu vou estudando da palavra de Deus, mais eu vou me aproximando, mais eu vou conhecendo a Deus. E eu convido você a estar orando nesse momento, abrindo o teu coração, se colocando diante de Deus. Desligue de tudo nesse momento, que você possa ter sintonia apenas com o que vamos falar aqui, para que você esteja bem concentrado e você possa estar absorvendo melhor a palavra de Deus. Ore ao Senhor nesse momento, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, Pai amado, mais uma vez neste dia nós nos colocamos diante do Senhor em oração. E para este momento, a nossa oração é que o Teu Santo Espírito nos direcione, abra a nossa mente, nos ilumine nesse momento, para que tudo que falarmos aqui possa ser dirigido pelo Senhor, possa tudo que sair dos meus lábios nesses momentos, possa estar vindo direto do Teu coração para o coração do Teu povo. Essa oração que eu te faço, Senhor, certo da Tua direção, porque eu oro em o nome do Teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Queridos, eu escolhi um tema para falarmos nesta quinta-feira, o seguinte: para fazer a vontade do Pai. Baseando em Mateus capítulo 7, verso 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus falando isso. Nem todo aquele que fica, qualquer coisa, o Senhor, Senhor para cá, Senhor para lá, nem todos vão entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade do Senhor. É isso que Jesus está falando. Não adianta eu ficar gritando Senhor para lá, Senhor para cá, mas se eu não estiver fazendo a vontade desse Senhor. E o que é fazer a vontade de alguém? Como fazer a vontade de alguém? Penso, respondendo, o que é a vontade de fazer a vontade de alguém? Eu penso que é fazer algo que agrade as pessoas. Logo, sendo assim, eu creio que fazer a vontade de Deus é agradar a Deus. Então, eu te pergunto, você tem agradado a Deus? Você sabe o que é agradar a Deus? O que agrada a Deus? O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que é galardoador dos que o buscam. Olha que interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu já começo aprendendo que para agradar a Deus é preciso ter fé. Porque se eu não tiver fé em Deus, se eu não acreditar em Deus, se eu não acreditar que Ele é aquele que me presenteia a cada dia com algo muito precioso, por que não dizer mais precioso que nós temos, que é a vida, o dom da vida. Ter fé é crer que todas as manhãs eu, você, só despertamos porque Ele, o Senhor, permite. Aí eu te pergunto, em quem você tem crido? A quem você tem agradado? A você mesmo? Aos homens? Ao seu pastor? À sua igreja? Ao seu líder espiritual? Para agradar a Deus, precisamos entender o que é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu te perguntei em quem você tem crido. Eu te perguntei em quem você tem agradado. Com certeza aí no seu íntimo você respondeu. Mas você sabe o que é fé? Vamos ver o que diz o dicionário Aurélio sobre o significado de fé. Ele diz que é a convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Olha que interessante. Dicionário da língua portuguesa, o dicionário Aurélio, famoso, conhecido. É a convicção intensa e persistente. Eu sou convicto, eu persisto em algo abstrato que eu acredito e que por meio desta minha fé, dessa minha crença, esse algo se torna verdade, se torna real. Também o dicionário continua dizendo que é um excesso de confiança depositado em uma pessoa merecedora de fé, créditos. É interessante, irmãos, quando nós vimos o dicionário da língua portuguesa falando o que é fé. E nós podemos comparar com o que a Bíblia diz que é fé. Olha que interessante o que nós acabamos de aprender com o dicionário da língua portuguesa e o que acabamos de aprender com a Bíblia. Também o escritor aos Hebreus, capítulo 11, no verso 1, ele vem dizer assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver, a confiança daquilo que não podemos ver. Eu te pergunto, o que você espera? A fé é a certeza daquilo, eu tenho fé em Deus, eu tenho certeza que Ele vai me dar aquilo que eu espero. E o que você espera, meu querido? Você pode dizer, pastor, eu espero tanta coisa, eu ainda não tenho a minha casa própria, eu ainda não tenho o meu carrinho, eu espero me formar, eu espero ser bem-sucedido na vida financeira, enfim,
no meu ambiente social, na minha vida social. Eu espero isso, eu espero aquilo. Mas nós estamos falando de vida espiritual. Como cristão, o que o cristão espera? Por que o escritor aos Hebreus trouxe essa explicação para a fé? Que é a certeza daquilo que havemos de receber, o que esperamos. Como cristão, o que você espera? De um pastor bonito? De uma igreja linda, maravilhosa, super, hiper confortável, cheia de ar-condicionado, bancos estufados, para adorar a Deus? Nada contra, queridos, né? Nada contra. Um pouquinho de conforto no templo do Senhor não é nada demais e não é pecado. Mas eu, como cristão, o que eu espero, o que eu tenho certeza que vou receber, do que eu espero, é a minha entrada para a vida eterna, na morada que Jesus um dia lhe disse que precisava ir para preparar este lugar para mim, para você. Eu tenho certeza que esse lugar existe. Isso é fé, queridos. Que eu vou receber esse lugar. E é por essa fé que eu tenho a prova que esse lugar que eu não posso ver vai um dia me ser entregue. E você tem essa certeza? E você entende bem o que é fé? O que você espera? Como cristão, o que você espera? Qual das duas coisas eu disse que você espera? Sem fé, é impossível não só agradar, mas também fazer a vontade de Deus. É preciso fé para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Uma outra coisa que eu aprendo, que precisamos aí, para agradar a Deus, para fazer a vontade do Pai, está no texto de Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, que diz assim a palavra do Senhor. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Para fazer a vontade do Pai, é preciso consagração. Você consegue ver algo como consagração aí nesse texto? Vamos aprender primeiro o que é consagração. Consagração, no dicionário da língua portuguesa, diz que é entregar a própria vida a uma divindade por oração ou promessa. Interessante isso, eu achei. Entregar a própria vida a uma divindade.
pessoas fazem isso? Talvez, tirando uma minoria que se dizem ateus, podemos dizer que todos fazem essa entrega da sua própria vida a uma divindade. E aí é que eu chamo a sua atenção. Muitos entregam, constroem ídolos, deuses para a sua vida. Mas Jesus não disse que para fazer a vontade do Pai. Ele não diz para fazer aquele que faz a vontade de deuses, de ídolos. Não, ele diz aquele que faz a vontade do Pai. Então, a quem você consagrou a sua vida? Ao Deus único, onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente porque Ele sabe de todas as coisas. Onipresente porque Ele não se limita a lugar, Ele está em todos os lugares. E onipotente porque Ele pode todas as coisas. Como nós vamos ver, como aquele oleiro fez com o barro, Ele pode fazer comigo, com você. Ele já fez comigo e pode fazer com você, se ainda não fez. Uma outra definição para a consagração é atribuir fama, notoriedade a, reconhecer, consagrar um autor. É muito comum a gente ver autores consagrados. Às vezes vamos falar dar uma opinião, recomendar um livro. Esse livro é de tal autor, ele é um autor consagrado pelo povo, lido, muito conhecido. As pessoas gostam, né? Consagram pessoas, atores, atrizes, dando Oscar. É um meio de consagração. A quem você tem consagrado a autoria das suas ações? Fazer a vontade do Pai é dar essa autoria das nossas ações, dos nossos atos para o Pai. Como você responderia à pergunta que Deus fez a Jeremias? Se ele perguntasse a você agora: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? O que o oleiro fez, queridos? Ele estava ali, Jeremias fala, que ele estava ali com o barro na sua roda, e ele girava e ele mexia, e ele ia com as suas mãos moldando, até que aquele barro quebrou. Jeremias não disse que ele juntou e jogou fora, ele disse que ele pegou e fez novamente, ele quebrou aquele barro ali e começou a trabalhar novamente. Para que, se você respondeu essa pergunta, sim, Senhor, o Senhor pode fazer de mim um novo barro, um novo vaso. É preciso consagração. Consagração vai além de falar, de prometer: Senhor, a minha vida será consagrada à sua. Vai além daquele momento que levamos uma criança à igreja e ela é apresentada e consagrada ao Senhor. Consagração é entrega total. Como aquele barro estava ali na mão do oleiro. Ele se entregou totalmente ao oleiro. Se não der certo, ele confia que não vai sair daquela mão, não vai sair daquela roda como barro, como lixo, mas ele vai sair como um vaso,
como um lindo vaso. Fazer a vontade de Deus é se consagrar a Ele, para que Ele o faça um vaso de honra. E para fazer a vontade do Pai, é preciso anunciar as grandezas daquele que vos chamou. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9 e 10, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, que outrora erais povo, e agora sois de Deus. Vós, que não tinhais alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Ele diz que nós somos uma geração eleita. Nós somos um sacerdote do rei. Nós somos uma nação santa, uma nação separada, uma nação escolhida. Um povo adquirido por altíssimo preço. Pelo sangue de Jesus, que Ele nos adquiriu. E tudo isso para quê? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas. Porque antes éreis povos não separados, mas agora sois nação santa, geração eleita, sacerdócio de Deus, povo comprado com o precioso sangue de Jesus, para fazer a vontade do Pai. Anunciar as grandezas daquele que vos chamou. E quem te chamou? Você tem anunciado as grandezas de quem? Suas pessoais. A quem você tem dado a autoria, o mérito das suas obras, das suas ações. Anunciar é testemunhar com atos, com ações, não atos e ações próprias, mas atribuída ao autor da minha, da sua vida, ao oleiro mor, aquele que me quebrou, aquele que pode quebrar você agora e fazer um lindo vaso. Para anunciar a grandeza de Deus, é preciso seguir o conselho que Paulo dá a Timóteo, na sua segunda carta para Timóteo, no capítulo 2, no verso 21, ele diz assim: Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Se, pois, alguém se purificar, se, pois, alguém tiver fé, se, pois, alguém se consagrar ao Senhor Deus, ao Pai que está nos céus, ele vai se purificar das coisas que não agradam a Deus, das coisas que não é da vontade de Deus. Aí sim, ele será cheio, ele será um vaso para a honra, ele será um vaso cheio da vontade de Deus, das bênçãos de Deus, e vai transbordar coisas boas. Você tem sido útil para o Senhor?
aprendemos com esse pequeno estudo, essa pequena meditação, que para fazer a vontade do Pai é preciso fé em Deus, é preciso consagração para Deus e é preciso anunciar as grandezas de Deus, que creio é aquele que vos chamou. Amém? Agradeço a você por esses momentos que passamos juntos aqui agora. E rogo a Deus que continue falando nos vossos corações. Como eu sempre falo, Deus me quebrou e fez um vaso novo. Que você possa permitir ser quebrado. Que você possa ter certeza do lugar que te espera, que vai muito além do que podemos imaginar. Amém? Eu quero encerrar orando por você. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós estamos diante do Senhor em oração com os nossos corações gratos pela Tua maravilhosa palavra que foi lida, pela iluminação que o Teu Santo Espírito nos destes nesse momento, para que falássemos da Tua boa, agradável e perfeita vontade para com cada um de nós. A Deus querido, Deus amado, se preciso for, quebra-nos, faça-nos vasos novos para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te oramos agradecidos, certos que o Senhor continuará falando em nossos corações, porque nós oramos em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe, a você e a toda a sua família. Amém?